Capítulo 7. A teoria do Deus matemático. Apesar de não ser nova essa teoria, ela vem ganhando força com facilidade de contestarmos os dogmas da Igreja sem sermos punidos. A sequência Fibonacci, por exemplo, que é uma sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores, encontra-se representada na espiral do Nautilus e na folha das bromélias. Mas foi em um experimento com dois coelhos que, em 1202, o matemático italiano Leonardo Pisano, também conhecido como Fibonacci, que significa filho de Bonatti, introduziu a questão. Dois coelhos recém-nascidos foram colocados em um quintal cercado. Coelhos podem se reproduzir apenas com uma idade maior que um mês. Então, para o primeiro mês, apenas um par existe. No final do segundo mês, a fêmea pare, deixando dois pares de coelhos. Quando o terceiro mês passa, o par de coelhos original produz, ainda, outro par de coelhos, enquanto o par antigo se torna adulto. Então, isso acaba em 3 pares de coelhos, em que 2 deles irão dar início a outra geração no mês seguinte. Esta relação é estudada como uma forma de entender o universo. Existem muitas dissertações com o objetivo de apresentar registros históricos da ocorrência desses conceitos na natureza e na ciência e suas influências nos meios sociais, culturais e científicos. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584. Essas sequências têm conexão com a razão áurea, o chamado número de ouro, um número irracional que surge na natureza e nas mais variadas áreas da ciência. O número de ouro, ou o número ideal, é o 1618, chamado de π. A proporção de abelhas fêmeas em comparação com abelhas machos numa colmeia é de 1, 618. A proporção que aumenta o tamanho das espirais de um caracol é de 1, 618. A proporção que aumenta o diâmetro das espirais sementes de um girassol é de 1, 618. A proporção que se diminuem as folhas de uma árvore à medida que subimos de altura é de 1, 618. Cada osso do corpo humano é regido pela divina proporção. Coelhos, abelhas, caramujos, constelações, girassóis, árvores, arquitetura, como as pirâmides do Egito, arte e até o homem. Então, isso tudo seria uma coincidência? Ou seria o conceito de unidade de todas as coisas sendo cada vez mais esclarecido para nós? Você não irá achar os números de Fibonacci em qualquer lugar do mundo, já que muita coisa se expressa em sequências diferentes e, só porque a sequência se aplica a algumas coisas, não quer dizer que há necessariamente alguma correlação entre as figuras e a realidade. Temos de deixar aqui bem claro que, assim como muitas superstições numerológicas, uma coincidência é, apenas, uma coincidência. Enfim, são hipóteses em busca de uma aprovação ou provação. Uns levam para o lado em que tudo pode ser explicado, outros para a espiritualidade, criando um Deus matemático. Ou seja, as pessoas vão se desfazendo de deuses antigos e tratando de buscar explicações mais atuais, com a ajuda da ciência e usando as ferramentas que temos hoje. Inclusive, os evangélicos têm se apropriado desse conhecimento e publicado livros associando a física quântica a Deus, reciclando o conhecimento, para não ficarem para trás e serem ridicularizados. Eles utilizam os avanços da ciência para continuar a dominação. O ser humano pode ter um poder que ainda não saiba controlar. Pode, talvez, ter a capacidade de usar seu cérebro de uma forma extraordinária. Podemos ser nós mesmos os deuses que tanto buscamos olhando para cima. Para permitirmos a evolução humana, temos de desbloquear nossa mente. Olhe para trás e veja quanto já evoluímos, quanto o homem já fez. A maioria dos feitos foram alcançados por cientistas que desafiaram as regras e não por instituições que proíbem o pensamento. Onde está o problema? Em países sem educação, onde igrejas não pagam impostos. Ainda em países como o Brasil, em que a única matéria que o presidente se interessa em colocar nas escolas é a educação religiosa. Imagine substituir religião por astronomia nas escolas.
onde poderíamos aprender sobre os estudos que temos hoje sobre o cosmos. Já pensou no tamanho do universo? O universo está em expansão. A estrela cuja luz demorou 13,8 bilhões de anos para chegar até nós já se moveu para mais longe e hoje está a uma distância de mais de 46 bilhões de anos-luz da Terra. Dessa forma, temos um universo observável com diâmetro superior a 93 bilhões de anos-luz. O tamanho da Terra em relação ao universo observável é o equivalente ao tamanho do vírus da gripe em relação ao nosso sistema solar. As dimensões são tão absurdas que é praticamente impossível visualizar essa informação mentalmente. Estamos falando, apenas, do universo observável. Agora imagine o universo como um todo, que não temos ideia do tamanho. Agora imagine se existirem multiuniversos, se formos parte de um outro sistema, assim como nossas células são parte de nosso corpo. Existe até uma teoria, em desenvolvimento, sobre um universo espelhado ao nosso, ou seja, um universo igual ao que temos, inclusive com vida. Apesar de tantos estudos neste nível, muitos religiosos chegam a zombar da ciência falando que ela não explicou a origem do universo, se enchem de orgulho. Mas os religiosos sim, eles acharam e resumem a origem do universo a um Deus, revelando que a ciência não está imune à desigualdade social e ao preconceito. Nós não temos respostas para muita coisa, ainda. Não temos. Você não pode inventar e encontrar a resposta em um ser superior, um amigo imaginário e, o pior, a nossa imagem e semelhança. Se você pegar qualquer vídeo no YouTube sobre buracos negros, matéria escura, e os avanços e descobertas da física, vai se maravilhar com as infinitas possibilidades que a igreja afunila e resume a Deus. Um astrofísico americano que você pode buscar para começar seus estudos se chama Neil deGrasse Tyson. O rapaz estudou apenas em Harvard University, University of Texas at Austin e Columbia University. É este o tipo de gente que você deve buscar escutar. Estes sim podem passar algo de produtivo em sua vida. Não em um padre ou um pastor gritando por dinheiro. Mas existe um detalhe. Isso serve se a pessoa já sabe que não deve matar, roubar, que não deve fazer mal ao próximo, deve respeitar seus pais, assim como todas as outras pessoas, não levantar falso testemunho, não desejar as coisas alheias, etc. Se esta, ainda, não sabe desses princípios básicos de comportamento social, não os tem com ela. Se não é capaz de entender esses pontos sem que um Deus lhe puna caso cometa algum ato inapropriado, se precisa de um padre para lhe orientar, de um pastor para lhe falar palavras bonitas, deve fazer um favor à humanidade, continuar indo à igreja, pois precisa dela, e muito. Aliás, a maioria da população, em países como o Brasil, precisa da igreja. As igrejas evangélicas, por exemplo, salvam milhares de pobres coitados das drogas, prostituição, mundo do crime, etc. E acabam ajudando a sociedade. Talvez, por isso, não pagam impostos e andam de mãos dadas com o governo. Às vezes atritos acontecem, como foi o caso de Angola, em 2013. A jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, publicou, no dia 24 de abril de 2013, uma matéria que revela que, segundo o governo angolano, as igrejas evangélicas praticam propaganda enganosa e se aproveitam da fragilidade do povo angolano, além de não serem reconhecidas pelo Estado. Com isso a doutrina foi proibida no país. Rui Falcão, secretário do Biro Político do MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola, conta que o que mais existe aqui em Angola são igrejas de origem brasileira, e isso é um problema. Elas brincam com as fragilidades do povo angolano e fazem propaganda enganosa. A igreja tinha criado o Dia do Fim, em que conclamava os fiéis a dar um fim a todos os problemas que estão na sua vida: doença, miséria, desemprego, feitiçaria, inveja, problemas de família, separação, dívidas. Infelizmente, para o bom funcionamento e saúde da sociedade, é melhor que algumas pessoas fiquem dentro da igreja do que ao lado de fora. Como diz um amigo, é o charlatanismo, o funcional. É melhor para nós mantê-las lá dentro, doutrinadas e adestradas, já que os governos, propositadamente, não investem em educação como deveriam. Falo mais sobre essa realidade dura e sádica, no capítulo do papel da igreja na sociedade.
Agora pense em tudo que está disponível hoje para você em termos de informação. Mesmo com tudo que aprendemos, você ainda reza para o mesmo Senhor que foi criado há mais de 5.000 anos, por pessoas que não tinham ideia do que estava além do firmamento. Hoje sabemos que tudo é energia, certo? Você come para que seu corpo transforme os alimentos para serem utilizados como energia. O corpo humano em si é uma complexa rede de energia. Você pode pensar que existe uma energia que ainda não dominamos, multi-universos, alguma regra que rege a humanidade. Pode crer na lei da atração, que existam outras dimensões, entender os avanços da física quântica, pensar que, após a morte, nossa energia se dissipa ou se concentra, achar que somos parte de um outro sistema e pode até criar novas teorias para facilitar a nossa evolução. Enfim, pode viajar nas possibilidades e acompanhar os estudos da ciência, pois existem muitos mistérios a serem desvendados. Milagres acontecem diariamente, coisas inexplicáveis, para nossa compreensão atual, acontecem a todo momento e, por serem inexplicáveis, ainda, não devemos atribuí-las a Deus ou a um de seus enviados. Não devemos bater o martelo afirmando, foi Deus. Oremos. A história prova que este não é o caminho.